Glória a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do grande profeta Jeremias, capítulo 35. Profeta Jeremias, capítulo 35, vamos ler versos de 5 ao 10. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Que texto maravilhoso. Hoje eu quero falar aos irmãos sobre o seguinte tema: recabitas, um exemplo de lealdade e obediência. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, suplicamos ao Senhor que esteja trabalhando poderosamente em nosso coração, por meio da palavra que estaremos trazendo a cada um dos nossos queridos irmãos. Abençoe enquanto falamos, que o Espírito de Deus possa ir ao encontro, Senhor, das necessidades, trazendo o conforto, a renovação, a força, a luz que precisamos todos os dias para melhor te servir. Abençoa a todos, oramos em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos. Vamos atentar aqui para os termos que às vezes são novos para muitos de nós, né? Primeiro, recabitas. Quem eram os recabitas? Eles constituíam uma família israelita que vivia de forma nômade, ou seja, morava aqui e acolá, uma grande família. Eles seguiam as recomendações de Jonadab, filho de Recabe. Jonadab, mencionado então várias vezes, era um líder de excelência. Por que sabemos que ele era um líder de excelência? Porque ele havia vivido há 200 anos atrás. Ele tinha vivido nos tempos do rei Acabe. Ele participou ao lado de Jeú da frente de purificação espiritual da nação de Israel, quando Acabe e Jezabel levou a nação à apostasia. Então Jonadab viveu na época em que Jeú se levantou pelas mãos de Deus para exterminar os sacerdotes de Baal, para fazer uma limpeza espiritual no país. Então esse era o homem, Jonadab, filho de Recabe, cuja influência perdurava por 200 anos sobre a sua família, a quem ele liderou com excelência. Porque se não fosse com excelência, eles esqueceriam dele, né? Então Deus, agora nós estamos falando da época de Jeremias, né? Nós lemos em Jeremias. Jeremias, então, vivendo 200 anos após a existência física de Jonadab, está lidando com um problema sério da nação de Israel, que era também a apostasia, a desobediência, e estava chegando muito perto, se avizinhava
o tempo do cativeiro. Deus estava alertando o povo já desde a época de Isaías, que foi antes de Jeremias, bem antes, 100 anos antes. Deus estava então advertindo, anunciando, diz: olha, vocês têm que voltar para mim, têm que deixar os deuses estranhos, têm que apartar dos moradores da terra, ímpios, cananeus. Mas o povo não dava ouvidos. Deus enviava profetas de madrugada durante o dia, e os profetas eram zombados, eram apedrejados. Então o Senhor levanta Jeremias nessa época, e exatamente nesse tempo aqui, bem próximo já ao cativeiro, Jeremias, Deus fala com Jeremias para fazer uma prova com os recabitas, porque aquela família, uma família antiga, tradicional, que viviam nos desertos ali, criando rebanhos, diz: olha, chama os recabitas, Jeremias, chama eles aqui para Jerusalém, vamos fazer um teste, uma prova com eles. Eu tenho algo para falar com a nação através deste trabalho. Chama os recabitas, convoca eles aqui para o templo. O templo tinha muitas salas, muitas dependências. Deus diz: prepara uma dependência dessas importantes que se usa para comemorações, para cerimônias, e prepara tudo como eu vou te falar. Então Jeremias entrou em contato com os recabitas, convocou eles para vir ao templo, e quando eles chegaram e foram levados para aquele lugar de recepção, tinha uma mesa muito grande, muito bonita, e Jeremias disse: podem assentar, é aqui, a gente tem algo a fazer aqui, e vamos servir aqui algumas coisas para os nossos convidados. Primeira coisa que eles trouxeram: vinho. Começaram a servir nas taças, aquele vinho mais atrativo, né? mais assim convidativo a participar. Então a Bíblia diz que naquele momento, né, o verso de número 3 em diante, aí do capítulo 35, vai explicar isso para a gente, que a partir do momento em que eles começaram a servir, verso 5, os recabitas levantaram e disseram: não, nós não tomamos vinho. Jeremias disse: mas é um vinho especial, guardamos para vocês. Nós não bebemos vinho, não queremos. Nós seguimos a uma orientação que foi nos dado por Jonadab lá atrás, de que não convinha que a nossa família, nossos descendentes, usasse da bebida forte, alcoólica, embriagante. A nossa vida é pautada pelas recomendações que aprendemos com nossos antepassados. Nós respeitamos as tradições que governam a nossa família, porque vem da palavra de Deus. Então, eles demonstraram um profundo respeito e temor diante daquilo que eles receberam como herança espiritual, cultural, e disseram: não queremos. Olha, diante de um profeta, dentro do templo em Jerusalém, eles tomaram essa atitude. Então isso significava que eles tinham muita lealdade aos ensinos e ao líder antigo deles, que ensinou isso para as gerações anteriores. Tinha um profundo respeito e, claro, demonstraram que tinha ali um compromisso, uma obediência irrestrita, completa, com a palavra de Deus. Eles prezavam em cumprir o modelo de vida que foi ensinado por os seus líderes, o principal Jonadab. A intenção de Deus com essa cerimônia, na realidade, era um teste para confrontar a convicção daquela família, a obediência daquela família aos seus líderes, a lealdade daquele povo a tudo que eles tinham preservado no decorrer dos anos, dos tempos.
Tem gente que joga fora, né? Joga fora princípios. Joga fora, deixa para lá, não pergunta por que nossa família tem esse princípio, por que nós agimos assim. Às vezes vem lá dos avós, bisavós, às vezes é um hábito de orar, às vezes é um hábito de reverenciar a Bíblia. A igreja do Senhor só chegou onde ela chegou porque uma geração passou para outra princípios dignos, elevados, princípios que não foram tocados, mexidos pelo mundo, foram preservados. Então passou de uma geração para outra. O Senhor disse então, depois de fazer aquele confrontamento ali, o Senhor então chama a atenção dos líderes judaicos. E Deus diz assim: olha, veja aí o exemplo dessa família, dos recabitas. O Senhor disse: os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumpre as ordens que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Deus, quando foi enviar Isaías, o Senhor, na sua onisciência, analisou a situação do povo da época de Isaías e disse: Isaías, eu vou te enviar para o meio de um povo rebelde, duro. Eles têm ouvidos, mas eles não escutam não. Eles têm olhos, mas eles não veem. Mas vai, eu te envio, porque alguém vai ter que falar, mesmo que não seja ouvido. A missão de Isaías já nasceu com essa grande barreira de se pregar para quem não vai te ouvir, falar para quem não quer te escutar. E o Senhor então aqui está lidando ainda com essa geração. E essa geração então escuta do Senhor: vocês viram? Vocês escutaram o que esta família está dizendo aqui? Que não vai transgredir as regras, os ensinos e as advertências que eles receberam desde os seus antepassados. Este é o desafio. Nós estamos seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus o tempo todo, geração após geração, tempo após tempo. Muitos converteram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu converti tem 50 anos atrás. Todos nós temos procurado, continuamos guardando, né, aqueles primeiros princípios espirituais que Deus nos deu, que nos fez ser o que somos hoje, né? Hoje muitos de nós convertemos solteiros, jovens como eu e outros aí. Hoje já temos família, temos filhos, netos, né? E esse povo todo que descende da gente, queira ou não, eles olham para nós, que carregamos uma tocha que passa de uma geração para outra geração para outra geração. Graças a Deus que o Senhor tem conservado na sua igreja homens e mulheres que aprenderam a levar a palavra do Senhor sem mistura a outras gerações que vão nos sucedendo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quais são as principais lições que os recabitas realmente nos traz? As lições são as seguintes. A primeira lição é a que eu falei no título da palavra da mensagem, a lição da lealdade. Porque eles faziam questão de mencionar que eram fiéis, que não praticavam determinadas coisas, porque um determinado irmão chamado Jonadab, um líder por excelência, um mestre por excelência, havia mostrado para eles aquele princípio que era fundamental para a vida espiritual. Então eles falavam: nós não aprendemos assim com Jonadab. 200 anos depois, a influência de Jonadab ainda estava viva no meio daquele povo. Que coisa incrível. Às vezes a gente lembra, né, de pregadores do passado, pastores do passado, e a gente lembra de um episódio da vida deles, ou às vezes uma palavra que eles disseram, e a gente lembra assim com tanta saudosismo e
E até gratidão a Deus, porque eu, por exemplo, pude conviver com muitos pastores veteranos que chegaram no estado de Goiás em primeira mão, né? Foram os pioneiros na evangelização do estado. Então, que riqueza, que coisa tremenda. Mas vamos voltar aqui, a lição da lealdade. Procura-se filhos que sejam leais aos seus pais. Estamos vivendo um tempo hoje em que há uma doença, um vírus no ar aí, que afeta muito as pessoas, no sentido de que elas não perseveram na lealdade, né? Os filhos têm que ser leais aos pais, leais, pagar o preço disso, não, pelos meus pais, pelos princípios dos meus pais, pela concepção e entendimento dos meus pais, eu defendo, eu entrego a minha vida, eu tenho realmente um compromisso de estar ao lado dos meus pais. Ou seja, o que eles sabem não é coisa pouca, não. O que eles carregam não é bobagens, não. São coisas preciosas. Lealdade dos filhos aos pais. Não tem essa história aí, não. O coroa, o velho, tem essas coisas, fala isso, mas nós somos de uma geração diferente. Calma lá. Pode ser de uma geração nova, tem algumas ideias realmente que são de mudanças, mas para aí. Nunca tente arrancar uma cerca sem primeiro perguntar por que ela foi construída, viu? É por causa disso mesmo que muitas coisas estão desmoronando na sociedade, nos relacionamentos, no mundo. É exatamente por isso. Procura-se filhos que preservem os princípios recebidos de pais cristãos. Procura-se membros leais à sua igreja. Você poderia dizer, pastor, você tinha que dizer primeiro leais a Deus. Não, isso nem precisa, é óbvio. O que hoje está precisando de falar é exatamente isso. Pessoas, irmãos, que sejam leais à sua igreja. É através da igreja como instituição sagrada, constituída para representar o reino de Deus, é que nós demonstramos a maior parte de nossa fé, de nosso trabalho para Deus. Não adianta a gente dizer que honra a Deus, que ama a Deus e despreza a igreja. Procura-se pessoas que sejam leais à sua igreja. Ah, mas minha igreja tem um problema aqui, outro acolá. Olha, com todos os problemas que uma igreja pode ter, ela ainda é a melhor instituição, a mais confiável de todas as instituições deste mundo. E não é não é força de expressão de um pastor, não. Já fizeram recenseamentos, levantaram enquetes, já fizeram grandes pesquisas, com todas as instituições praticamente fracassando, falindo. Ainda, a igreja é uma das instituições que tem mais crédito no mundo inteiro. Depois da igreja vem as Forças Armadas, vem outras instituições, e algumas instituições estão lá no fim da fila, lá atrás de todo mundo, porque ninguém mais acredita nelas. Com certeza a igreja tem sido abalada, muito abalada, né, pela crítica impiedosa, pelas coisas ruins que acontecem às vezes dentro dela, mas ela continua ainda sendo a coluna e a firmeza da verdade, segundo disse Paulo. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A ordem é essa. Agora a igreja é uma instituição aberta. Todo dia vai chegar gente nova na igreja. E nós queremos que eles venham. E vamos abraçar qualquer que chegue aqui da maneira que vier. É por isso que às vezes a igreja é atacada. Porque lá tem gente que faz isso, faz... Sim, mas eles estão em processo de transformação e de milagre. É aqui mesmo que tem que vir. Eu não vou mandar uma pessoa doente para um clube esportivo, para uma recreação, vou mandar para um hospital. Quem precisa de salvação, os perdidos, tem que vir para a igreja mesmo. Ah, mas ele é perdido, ele é ruim. Jesus disse, não necessita de médicos são, mas os doentes. Aqui a gente lida exatamente com os piores, os marginalizados da sociedade.
Ah, mas lá tem isso, tem que ter. E é assim, uns vêm, Deus transforma, depois chega outra turma para Deus mudar também, e depois vem outro, e enquanto um está pela metade da transformação, está chegando outro, outros já estão lá na frente, crescendo com Cristo, cheio do Espírito Santo, e não é nenhum pecador que vem do mundo para a igreja que vai contaminar a igreja, não. É a santidade da igreja que vai transformar ele. Lealdade à igreja. Já comentamos isso, não vamos ficar falando muito, que é até perca de tempo, mas essas últimas pregações que ficaram famosas aí na internet, né? Tem uma pregação que chegaram a dizer que abalou e tal o Brasil, não sei o que e tal. Quem pregou foi uma irmã. Ela usou o remédio certo, mas ela aplicou a dose errada. Ela falou com tanto zelo no sentido de purificar a igreja, que deu para as feministas, para os comunistas, deu para essa turma toda que odeia a igreja, deu argumento, dizendo, está vendo, nós sabíamos que a igreja não vale nada. A pregação dela acabou sugerindo essa ideia, mas a igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus está purificando a igreja com a lavagem da palavra, como a noiva pura, sem máculas, sem nódoas, sem mancha. Ele vai apresentar essa igreja para Ele mesmo, como igreja gloriosa. Então não adianta falar, a igreja está cheia disso, cheia daquilo. Eu descobri o livro de onde ela resumiu a mensagem dela, a pregação dela. Uma igreja chamada Job. Um livro do pai de uma filha americana, que escreveu criticando a igreja de uma forma meia dura, assim, no sentido de que não há bondade na igreja. Mas há sim, só não vê quem não quer. A bondade de Deus está sobre a igreja e impera na igreja. Foi desse livro. Esse livro já é fácil de conseguir para ler, talvez até pela internet, de forma gratuita. Ela resumiu isso, mas deu um conteúdo tão bem preparado e mastigado para o comunismo, para a esquerda que contra a família, né, contra a palavra de Deus. Deu tanto argumento para as feministas, porque ela dizia na pregação dela que toda sorte de coisa ruim está saindo da igreja, mas não é da igreja. Se são pessoas que estão infiltradas na marginalidade da igreja, é que praticam aquilo que ela falou. Ah, mas e se for um crente de verdade? Ele vai ser disciplinado. Ah, mas estão cobertando, isso está coisa nenhuma. Você acha que a igreja vai acobertar a pedofilia? A igreja vai acobertar marido que espanca a mulher? A igreja nunca cobertou e nunca vai acobertar. Ah, vocês cobertam porque estão com medo de escândalo. Isso não é escândalo para nós, não, é expurgo. É expurgo. E é um entre 1000, é um entre 10.000. Agora ela olhou para pregar aquela mensagem, ela olhou para esse livro que tem esse olhar mordaz e um pouco impiedoso contra a igreja, não levou em conta o que a igreja é de fato e o que ela tem feito no decorrer da história. Nós temos que honrar a história da igreja. A história da igreja é cheia, é crível, é marcada por sinais, milagres, maravilhas. É de fato um lugar onde Deus tem operado suas grandes obras. Aí ele olhou para isso e olhou para a igreja católica. Aliás, ela menciona literalmente dizendo, não adianta tirar um padre de uma paróquia e levar ele para outra paróquia, porque o problema dele foi a pedofilia, ele tem que ser punido pela lei. Eu também concordo. Mas a igreja católica, no mundo inteiro, já pagou milhões de dólares de indenizações, de queixas e acusações verídicas e comprovadas desse pecado, dessa maldade contra crianças, contra adolescentes. Isso foi comprovado no mundo inteiro. Aqui no Brasil teve dezenas. Mas a igreja de Jesus, não. Isso são casos raros. Pode acontecer, mas são rapidamente corrigidos.
Nós mudamos um pouco aqui o teor da mensagem, eu não queria entrar nesse rumo não. Mas acho que vocês entenderam. É que hoje tem muita gente querendo justificar que eu não estou na igreja porque a igreja não tem nada para me oferecer. Tem sim. Quem está querendo acabar com a igreja não tem nada melhor para pôr no lugar dela. Então pense o que está fazendo. Quem está querendo acabar com a instituição, com o lugar de reuniões, o templo, tem muita gente aí, uma doutrina nova aí, perigosa, contra o templo. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade. Só que você vai olhar na Bíblia, Deus demarcou determinados lugares que Ele confirmou como lugares onde Ele manifestava. Vai lá para o Velho Testamento e veja se Deus não demarcou Betel como um lugar onde Ele manifestou a todos os patriarcas. Abraão teve encontro com Deus em Betel, Isaac teve encontro com Deus em Betel, Jacó teve vários encontros com Deus em Betel. Agora eu te pergunto, nós somos humanos, mas você vai numa igreja, toda vez que você vai lá, Deus fala com você, Deus toca em você, o Espírito Santo te fortalece, Deus faz alguma coisa, você começa a sentir bem nesse lugar. Não, Deus está aqui, eu quero voltar aqui. É por isso que os patriarcas iam e voltavam a Betel. Deus de Betel, chegaram a chamar o Deus de Betel. Depois Deus demarcou outro lugar, disse, olha, me construa um tabernáculo no deserto, que eu habitarei aí, no meio de vocês. Deus é um Deus eterno, enche os céus e a terra, não cabe Deus, mas Ele escolheu, disse, eu vou habitar no tabernáculo. E a Bíblia diz que a nuvem estava de dia e a coluna de fogo de noite, brilhando sobre o tabernáculo e dizendo para toda aquela congregação de judeus, Deus está aí. Quando Salomão inaugurou o templo de Jerusalém, o grande templo, a Bíblia diz que Deus derramou um poder tão grande que eles caíam pelo chão. Eles prostravam. E depois o Senhor disse, o meu nome está nesta casa. Aonde vocês estiverem, se vocês orarem em direção a esta casa, arrepender dos pecados, converter dos maus caminhos, voltarem-se para mim, eu ouvirei dos céus e me voltarei para vocês, perdoando os vossos pecados e sarando a vossa terra. Quando Jesus chegou, Ele deixou bem claro que havia uma dimensão maior agora para revelar. Ele disse para a mulher samaritana, nem neste lugar, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma amplidão muito mais elevada e mais grande, maior, em que Jesus mostra que a presença de Deus seria encontrada realmente em qualquer lugar onde os homens o invocassem. Mas quem não tem saudade da igrejinha que converteu? Quem não tem saudade do lugar que ele cantou os primeiros hinos? Quem não tem aquele saudosismo de lembrar dos primeiros irmãos que acolheram ela e abraçaram ela, disse, irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Daquele lugar onde Jesus te batizou com o Espírito Santo, naquela vigília, naquela noite, naquele culto. Daquele pastor que Deus usava para te falar as primeiras palavras. Você tem saudade de tudo isso? Isso não é ruim, não. São memórias que Deus cria em nós e são memórias que nos ligam a Ele. E faz bem, é melhor pensar nessas coisas do que ficar pensando nas coisas deste mundo. Não é? O irmão canta um hino, às vezes, dos clássicos, né? O pastor teve aqui ontem. E ele diz, quando eu canto esse hino, eu sinto a alegria. É verdade, porque o som remete a ele a uma época em que Deus escolheu para fazer grandes obras na sua vida. Aí vem aquele sopro lá do passado e te alcança no presente. E você se enche do Espírito Santo só de lembrar. A Bíblia diz, minha alma, não te esqueças dos teus benefícios. Nunca te esqueça dos seus benefícios. É bom ter memórias de Deus. É muito bom ter memórias de Deus. Qual é a lição dos recabitas? Primeiro, da lealdade. Eu já tenho de fé, 50 anos, todos inscritos
transcorridos dentro do ministério da convivência das Assembleias de Deus, os assembleanos. Sei que existem problemas de sobra por aí afora, mas não pretendo sair deste lugar que Deus me alcançou, me salvou, me mostrou a sua doutrina, a sua verdade. Eu não pretendo deixá-lo antes do arrebatamento. Só no arrebatamento é que eu pretendo deixá-lo. Vou ficar aqui até que Jesus volte, porque aonde eu estiver, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele escolheu esse movimento para fazer grandes milagres, e é inegável que ele se tornou o maior movimento da história da igreja nos tempos contemporâneos. Ninguém pode negar isso. Desde lá, da Rua Azusa, as primeiras batismos do Espírito Santo da era moderna, do tempo desses tempos, do ano 1900 para cá, até nossos dias hoje, é claro, um pouco mais fraco, um pouco mais sofrido, mais debilitado aí pelas críticas, pela própria contexto. Eu creio que aqui tem um ambiente que favorece a minha fé, a minha experiência cristã e a sua também. Nós não somos limitados, aqui é um lugar amplo de liberdade espiritual, de buscar a Deus. Aleluia! Aqui grandes e pequenos têm o mesmo valor. Aliás, a diferença entre o púlpito e os bancos é nenhuma. Qualquer membro da igreja Assembleia de Deus pode se tornar um pregador ou uma pregadora e dirigir aqui uma mensagem num culto como esse. Não basta uma irmã dessa aí, um irmão desse, passou a ter uma mensagem. Então você vai pregar. Ah, é assim, pastor? Então eu vou ter uma mensagem. Então fala logo, eu estou precisando de ajudante. O senhor tem coragem? Que coragem? É o Espírito Santo que está na sua vida. Eu creio que Deus vai te usar. Procura-se membros leais à sua igreja, membros que conservam a sã doutrina. Procura-se obreiros leais aos seus líderes. Tem gente que não gosta de falar isso. Irmão, a coisa mais boa que tem é a gente ser submisso a um homem, a uma mulher, a um líder cheio do Espírito Santo. Eu queria ser submisso a um pastor, a um pregador, a um mestre, a uma pessoa cheia do Espírito Santo a minha vida inteira. Que proteção para mim, que segurança para mim. Quando eu fui para o seminário e conheci o pastor João Colenda Lemos, sua esposa, a missionária Ruth Doris Lemos. Quando eu conheci aquele casal, eu queria carregar água no jacá para eles. Que para mim era um privilégio servir a eles. A Bíblia diz que Eliseu levava água na mão dele para Elias. Vou dar um testemunho só para a glória de Deus, tá? Totalmente para a glória de Deus. Mas ontem eu estava cansado, muito cansado. Eu não tinha feito ainda os meus slides da aula de hoje de manhã. E quando terminou o culto, terminou um pouco mais tarde, né? Eu dei uma olhada assim, que a multidão de irmãos ali já servindo o jantar. Estava cheiroso e eu morrendo de fome. Mas eu olhei, olhava no relógio, já era mais de 10. Eu falei, eu tenho que voltar para casa para arrumar as aulas, a minha aula. Vou, não vou. Se eu for, eu vou passar fome em casa. Lá não está tendo nada não, hoje não. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir embora. Aí eu fui, sentei no meu computador, comecei a preparar a aula. Os primeiros minutos, 10, 20, 30. Quando deu uns 40 minutos, a campanha tocou lá fora, mais de 10 horas, 10 e tanto. Chego lá, quem que está lá na porta? Irmão Lázaro. Alguém deve ter... ou foi ele, ou foi alguém, sugeriu e disse, olha, nós queremos, pastor não jantou, e não tinha jantado mesmo. Sabe que tem alguém, irmão Lázaro, prontamente se eu levo. Ou talvez foi até, não sei, alguém aqui, vocês já juntaram aí, fizeram, Deus inspirou vocês ali. E aí, irmão Lázaro, o senhor aqui essas horas, para quê? Não, pastor, o senhor não jantou, nós não vimos o senhor lá, ué. Estava quentinho. Eu falei, não, nem precisava. nem precisava. Olha, pastor, o que é isso? É um prazer poder trazer a comida aqui para o senhor. Eu falei, muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, mas muito mesmo. Ele saiu ali com a humildade dele, o espírito de servo, e eu corri para dentro e abri aquelas vasilhas, eram umas 3.
tinha feijão num lugar, tinha macarrão no outro, tinha um arroz com linguiça. Eu falei, é agora que eu resolvo um problema. E fui jantar e mexer no computador enquanto jantava, o prato de um lado, o teclado do outro. Falei, ô Jesus, na hora eu agradeci, né, em oração. Falei, obrigado, Senhor, não só pela comida, mas por esses irmãos, essas irmãs que lembram da gente, os irmãos. E estão fazendo muito mais do que eu mereço, claro. Eu às vezes fico até assim um pouco constrangido, né? Vou dar esse trabalho para os irmãos. Mas eu também tenho que aceitar os irmãos querer me agradar em algum momento, né? Uma vez o senhor falou para um irmão, o senhor falou que ele era muito autossuficiente, então o senhor que fazia para os outros. Um dia o vizinho chegou e disse, fulano, o senhor permitiria, eu tenho uma escada boa ali, um balde, uma estopa, tá? Eu queria limpar essas janelas do senhor aí de vidro. O irmão meio, né, cheio de, não preciso. O Espírito Santo falou que ele deixa ele limpar as janelas. Você está parecendo o Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele disse, não lava o meu pé, não, o senhor não lava meus pés. Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Deixa o irmão limpar as janelas. E aí o irmão disse, tá bom, aquilo estava quebrando o ego dele, né? Tá bom, pode. O irmão foi lá, limpou com o maior prazer, deu aquele lustro. Passou o dia inteirinho trabalhando, terminou e disse, pastor, irmão, que bênção que o senhor permitiu eu demonstrar esse carinho, esse amor para o senhor. Se eu não pudesse fazer isso, eu acho que eu ficaria muito triste. O Espírito Santo disse, você não construiu, não está sendo construído, não, você está construindo ele. Só de ter permitido que ele fizesse algo por você. Então, quando alguém quiser fazer algo por você, não fique inventando desculpa demais, não. Não preciso, não necessita, não preocupa. Não, fala assim, irmão, você quer mesmo fazer, ajudar? Quero. Então faz, irmão. Deus te abençoe. Eu vou ficar orando por você. Você vai ser recompensado. Deixe Deus trabalhar. Deus trabalha em pequenas coisas, em grandes coisas. Às vezes Deus trabalha fora do púlpito, não é só no púlpito. Trabalha mais nas circunstâncias da vida do que em qualquer coisa. Qual que é a lição dos recabitas? A lição da permanência. Já haviam se passado 200 anos, porém, os recabitas mantinham a mesma doutrina. Os ensinos de Jonadab foram passados de geração a geração cuidadosamente. Que povo disciplinado. Que povo cuidadoso. Qual é a lição dos recabitas? A lição da sobriedade. Jonadab havia ensinado aquele povo, a sua família, a todos, desde crianças aos adultos, sobre o perigo da embriaguez. Olha, imagine, lá naquela época, nós estamos falando de um acontecimento aqui de 3.000 anos atrás. Já naquela época o álcool já era o elemento causador de desgraça na família, na sociedade. Está confirmado hoje que as mortes causadas por acidentes onde a embriaguez estava presente, as mortes são mais do que das guerras. Tem mais gente morrendo no trânsito que nas guerras. Então não brinca com álcool não, porque álcool afeta a sua cabeça, você perde o controle, faz besteira e depois vai chorar amargamente, porque vai dizer, eu nem vi o que fiz. Não vê mesmo, porque o álcool vai apagar o seu controle emocional e mental, que você precisa, na hora, em rapidez, no reflexo, numa tomada de decisão. Então não brinca. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 21. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios 23. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Qual é a lição dos recabitas? É a lição do desapego pelas riquezas materiais. Jeremias 35, verso 8 diz assim:
Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fazemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Jonadab era muito sábio, né? Irmãos, Deus não quer que ninguém viva na miséria, não. Não é isso aqui, não tem nada disso. Dos exageros é que tem que ser evitado, né? Mas Jonadab sabia do risco que tinha do coração se apegar neste mundo. Então ele disse, olha, vão morar em tendas, ou seja, nossa família não vai construir casas. Eles eram nômades, né? Tipo beduínos. Então não era humilhação morar numa tenda. Ele disse, porque nós temos que mudar de lugar e não termos impedimento quando precisarmos de deslocar de um lugar para o outro. Nós temos que ser peregrinos na terra. Hoje, às vezes, a gente tem direito, não é que é errado, não. Você tem direito, às vezes tem uma propriedade, um bem. Pode ter. Mas a ideia que ficou, a lição espiritual que é eterna, que é prevalecente, é essa. Juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, nosso coração vai estar fincado aqui. Isso vai ser perigoso, porque o arrebatamento está para acontecer. E Jesus tem que encontrar um povo que está dizendo, ora vem Senhor Jesus. A doutrina da prosperidade foi um arraso para a espiritualidade da igreja há uns 20 anos atrás. Porque tentou pintar um paraíso na terra, como se Deus fosse transformar esse mundo num paraíso para nos dar. Esse mundo aqui ainda está longe de se tornar uma nova terra, viu? Está muito longe. Ainda é um mundo mau e perverso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a ideia é o seguinte, a família dos recabitas são peregrinos, nós buscamos uma pátria celestial. Eles imitavam o seu pai primeiro, que era Abraão, porque eles descendiam de Abraão, aqueles recabitas. Me parece que eles tinham uma ligação mais com os ismaelitas, midianitas, sabe? Eles ficaram uma família um pouco reclusa nos desertos. Inclusive eu ainda vou estudar um pouco mais, depois que eu descobri, eu falo para você. Eu não sei nem qual era a tribo deles, exatamente. Mas parece que eles não faziam parte das 12 tribos. Eles eram da descendência de Ismael. É claro, então aí, se for, eles não faziam parte das tribos dos filhos de Jacó. Mas eles eram israelitas, eram descendentes de Abraão. Os recabitas. E eles temiam a Deus. E eles tinham um exemplo tremendo que davam naquele tempo para todos os outros judeus que ali viviam. Na conclusão de tudo isso que nós temos falado aqui hoje, um peregrino então é alguém que não cria raízes em lugar algum, mas que está sempre desprendido para locomover-se por novos caminhos. O Novo Testamento ensina que somos peregrinos nessa terra. Conclusão. O Senhor permitiu que os recabitas fossem provados por Jeremias. Na realidade Deus, né? Mas através de Jeremias. Sabe por que Deus fez isso com os recabitas? Escute bem aqui. Deus disse, chama os recabitas, Jeremias. Põe eles nessa sala aqui e serve vinho para eles. Deus provou os recabitas para ver se eles estavam mesmo firmes nas convicções deles. Mas não era só isso, não. Deus provou os recabitas, porque Deus confiava na integridade deles, porque Deus tinha que fazer daquilo uma lição para Israel. Quando eles rejeitaram o vinho, Deus disse, olha, líderes de Israel, está vendo? Esse povo obedece um líder que eles tiveram há 200 anos atrás, e vocês não escutam os profetas que eu estou enviando.
Então Deus confiava no testemunho dos recabitas. Deus podia ter mandado chamar qualquer tipo de gente para sentar naquela sala, naquela mesa, mas ia ser uma decepção. Os recabitas, Deus disse: esse eu creio, eu confio neles. Eles vão dar um testemunho aqui que vai virar uma mensagem. Olha aqui nós pregando a mensagem, né? Vai virar uma mensagem. Deus permitirá que você seja provado, se Ele confia em você. Ele não vai nem permitir que tentação ou provação chegue na porta de alguém que está lá meio cá. Senão vai ser um arraso, vai ser um prejuízo para o reino de Deus. Deus confia então naqueles cujo testemunho é firme. Deus confiou em Jó. Satanás diz: eu vou tocar em Jó. Deus disse: toca, só não tira a vida dele. Faz o que você quiser, mas deixa a vida dele. E a Bíblia diz que o patriarca Jó adorou a Deus na profunda provação que ele passou, e Satanás ficou desmoralizado, porque Deus deixou que o próprio testemunho de Jó falasse mais alto do que tudo. Diz: ele me ama, ele é fiel a mim, com bem ou sem bem, com riqueza ou sem riqueza, com filho ou sem filho. Deus confiou então, Deus tem confiado em nosso testemunho. Mediante a tentação, o testemunho do fiel resplandece diante das trevas deste mundo. Deus tem usado o testemunho, a lealdade, a fidelidade dos cristãos nos lugares mais remotos da terra, com o propósito de abrir novas frentes de evangelização. O bom testemunho tem o poder de derrotar Satanás. Por conta da fidelidade dos descendentes de Recabe, o Senhor decretou uma bênção para a sua linhagem. É com isso que eu termino, já te convido para ficar de pé. O Senhor disse para Jeremias e para a família dos recabitas: visto que vocês são fiéis, então eu agora faço uma aliança com esta família, de que nunca faltará adoradores ao meu nome nesta família. Eu vou manter a chama acesa no coração de vocês. Eu vou estabelecer a minha verdade no meio de vocês e ninguém vai tirar. Vocês terão sempre homens e mulheres que vão provocar o inferno, que vão balançar este mundo, que vão, com seu testemunho, fazer mudanças extraordinárias aonde quer que vocês forem. De igual maneira, Deus tem bênçãos para o discípulo, a discípula, leal, obediente, submissa, que prevalece com seu testemunho sempre de pé. Há bênçãos para você então nesta noite. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que aprende a honrar o seu mestre. Jesus disse: assim como me perseguiram, perseguirão a vós, mas assim também como guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Sempre ore ao Senhor dizendo: Senhor, que a minha vida possa falar mais alto do que todas as pregações. Todas as mensagens pregadas verbalmente são boas, maravilhosas, mas que o meu testemunho possa ecoar de uma forma mais abrangente para a glória do seu nome. Que o Senhor lhe dê a excelência para implementar em sua linhagem, na sua casa, na sua igreja, a fidelidade e o exemplo dos recabitas. Amém? Curve a cabeça, feche os olhos. Pai celestial, nós te adoramos, te louvando nesta hora, Senhor, pela tua palavra viva e poderosa, que traz, Senhor, lá do fundo das riquezas celestiais, as lições, Senhor, que move a nossa alma, nosso espírito, que nos norteiam e nos faz caminhar neste mundo com segurança. Abençoe o teu povo, guarda meus irmãos, aonde quer, Senhor, que esta palavra chegar, aonde quer que houver alguém ouvindo esta palavra, aqui ou em outras partes deste grande país, o Senhor possa estar abençoando, ungindo, capacitando, dando força, renovando a fé, trazendo, Senhor, virtude para teus filhos, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, entregando nossa vida, nossas convicções em tuas mãos, hoje e sempre,
Todos podem dizer amém? Vamos louvar o Senhor com um cântico fraterno.